É importante que se diga que a favela ela produz 119 bilhões. Então ninguém tem o direito de chamar as pessoas de preguiçosas ou achar que elas querem cesta básica. Elas não querem isso. Se nós não somos iguais, é porque alguém é inferior. E os números comprovam isso. Em relação às mulheres, em relação aos homens pretos, ao mercado de trabalho, a todos os acessos, educação e tudo mais. A única possibilidade que existe para que a gente diminua essas diferenças é você ter amor pelas pessoas, amor de verdade. E se isso não for possível, então também não vai ser possível a gente viver numa sociedade onde a gente sonhe com dias melhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, no Chile, na França e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverstalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o Celso Ataíde, ele que é fundador da CUFA, a Central Única das Favelas. Além de ser o criador e atual CEO de um grupo de empresas focadas na favela e nos seus moradores, a Favela Holding, que é a primeira holding social de que se tem notícia. Atualmente, a gente tem visto uma mudança de perspectiva sobre as favelas e as periferias, e as pessoas têm entendido mais a potência desses espaços e das pessoas que nasceram ali ou vivem ali. O Celso é uma referência no assunto e vai compartilhar com a gente hoje as suas experiências. Celso, seja muito bem-vindo e, para começar, conta um pouquinho para os nossos ouvintes da sua história. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, ouvintes aqui? E obrigado aí pelo convite. Tenho 58 anos de idade, eu sou do Rio de Janeiro, nasci na Baixada Fluminense, nasci numa favela chamada Cabral. Cabral fica numa cidade chamada Nilópolis. Nilópolis, as pessoas hoje conhecem mais por conta da Beija-Flor de Nilópolis, né? Mas na época nem tinha Beija-Flor, meus pais, eu não sei nem de onde é que meus pais são, pode ser franco. E eles moravam lá nessa favela e eu nasci lá. E eu morava num barraquinho, eles brigavam todos os dias. Minha mãe era da religião da Umbanda e ela ia para o terreiro quase todos os dias. E todos os dias eles brigavam porque o meu pai não gostava que a minha mãe voltasse com um cheiro de álcool, apesar dele ser alcoólatra também. E brigavam todos os dias. Eram brigas muito tensas, né? Porque quando dois bêbados brigam, as pessoas não têm muita noção de tempo, espaço e força. Então, tinha muito sangue e tal. A minha vida inteira, a minha vida inteira foi vendo aquilo. E eu nunca entendia muito bem, mas com a minha formação, a primeira vez que eu abri os olhos era aquilo, então eu não sabia muito distinguir se aquilo era certo, se aquilo era errado, porque era tudo que eu tinha visto na vida, era aquilo todos os dias. Eu tinha 6 anos de idade. Até que minha mãe ela sempre dizia que ia embora, que ia embora, que ia embora, e eu também não sabia muito bem o que aquilo significava, e um dia ela foi. E aí eu sei que quando ela virou a esquina e não voltou, eu achei que aquilo podia ser verdade, corri também, peguei meu carrinho, que eu tinha um carrinho, e levei o carrinho e fui embora com ela. Meu irmão também foi. E ela não tinha para onde ir, ela foi para a rua, e ficou morando na rua durante 6 anos. Quer dizer, nós 3, né? Então a gente foi morar embaixo de um viaduto chamado Negrão de Lima. Então, dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade, era na rua que eu morava. Vivendo de roubo, vivendo de pequenos furtos, de pedinte, enfim. E aí, quando eu fiz 12 anos de idade, eu aprendi muita coisa na rua. Cada mês que eu ficava na rua, eu tive muitas lições. Daria para fazer alguns livros alguns livros somente desse tempo que eu fiquei na rua, de tanto que eu aprendi ali. Mas, obviamente, que eu não ia para a escola, não tinha essa possibilidade. Então, a rua acabou sendo a minha escola, meu mestrado, a minha pós, foi tudo ali que eu fiz. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu fui morar num abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E de lá, depois de 2 anos, eu fui então morar numa favela chamada Favela do Sapo, Senador Camará, que é uma favela que pouca gente conhece, mas que tem uma história muito, muito emblemática, porque foi lá que surge o Comando Vermelho, uma facção criminosa que deu origem a todas as outras que existem no Brasil hoje. Quer dizer, as outras não são necessariamente ligadas a ela, mas são dissidências
que começa no Rio e depois vai se expandindo para outros estados, etc. E eu fui criado e o cara que era o cara que fundou, que é o RL, Rogério Lengluber, que era o nome do cara, ele me colocou para trabalhar com ele numa rinha. Só que não era rinha de galo, era rinha de gente. Era uma rinha de gente onde eu ficava lá lutando e depois eu passei a servir café, porque eu não aguentava apanhar, eu era muito magro e apanhava mais do que batia. E ainda era acusado algumas vezes de estar apanhando por querer para poder ganhar dinheiro. Então, eu dizia, pô, então eu não quero mais isso. E passei a servir café, etc. E vi que o meu negócio era ser garçom. O tempo passa, eu saio da favela e vou morar em Madureira, no mesmo bairro onde eu tinha vivido durante 6 anos. E vou ser camelô. E passei a ser sócio de 2 grandes marcas. Nessa época, ainda com 15 anos, eu tinha 2 grandes marcas que eram as minhas sócias, que eram a Nike e a Adidas. Né? Elas nunca souberam disso, inclusive. Estão ouvindo agora. Só não pode me cobrar royalties retroativo, porque eu não vou pagar. E eu passo, então, a ser camelô, vendendo calça de moletom, etc., e viro uma liderança no camelô. A partir dessa condição de liderança, eu passo a fazer uns bailes embaixo do viaduto que eu tinha morado para poder animar os camelôs, seus familiares, época de Natal, Ano Novo, Pós de São Damião, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, etc. A gente fazia eventos nossos e ali surge um baile, naturalmente, a partir disso, um baile de charme, que não era o que eu queria fazer, mas é o que foi virando, porque como essas festas aconteciam aos sábados, e era justamente quando acabava o Império Serrano e a Portela terminava os ensaios, as pessoas iam para lá. E aí virou uma festa de 10 mil pessoas. Eu me torno, então, um empreendedor da noite por acidente. E viro um empreendedor, um evento muito importante, com 10 mil pessoas, eu começo a ganhar dinheiro com aquilo, mas eu queria ser revolucionário, porque esse cara que era o Rogério Lengluber, ele me ensinou a ser revolucionário, ele me ensinou a ser de esquerda, ele me ensinou a ser comunista. Ele, como a facção criminosa vem dos livros vermelhos, né? Quer dizer, vem do VAR Palmares, MR8, ALN, os movimentos revolucionários, que foi quando eles ficaram presos juntos na Ilha Grande. Eles ensinaram uma série de códigos para os presos na Ilha Grande e mostraram como é que eles podiam se organizar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o Rogério Lengluber, que estava preso junto com eles, pegou tudo isso e foi onde eles criaram o Comando Vermelho, que é baseado nos livros vermelhos. Tanto é que eu me lembro que tem até uma passagem que uma das vezes que ele fugiu do presídio, ele foi para a favela com um monte de livros. E eu não sabia ler, os meninos sabiam ler, porque eles já tinham ido da escola. E ele deu para todo mundo, livro para todo mundo, e diz, eram uns 23 moleques. Ele disse, eu vou dar um livro para cada um, em 6 meses eu vou fazer a arguição. Quem não conseguir responder a minha arguição, eu vou dar tiro na mão. E aí começa uma loucura para poder entender o que estava escrito nos livros. Eu pego um livro para mim, e o meu era grossão, chamava Guerra e Paz, de Tolstói. Clássico. Eu até hoje tenho esse livro, até hoje não consigo ler. Você imagina naquela época. Até porque nem sabia ler. Então, eu comecei a tentar ler livro do Batman, de Gibi da Mônica, para poder aprender a ler rápido, para poder, enfim, responder à arguição dele. Só que eu não consegui nenhuma coisa nem outra. Nem ler o Gibi do Batman, nem ler Mônica, e nem ler o livro, obviamente. E depois acabou também postergando aí os tiros, aí a arguição, e depois eu acabei descobrindo que ele também não era comunista, como ele nos ensinou. Ele era botafoguense, fã de João Saldanha, que era o técnico do Botafogo, que era comunista. Então, ele apenas reproduzia as histórias que ele ouvia falar do cara. Né? Então, e a política até hoje é um pouco isso. Né? As pessoas são o que alguém mas não necessariamente leram sobre aqueles fatos. Então, lê só umas pequenas frases e toma aquilo como verdade. E aí eu passo, então, a querer, apesar de não ter sido comunista porra nenhuma, porque nem ele era, mas eu entendi que era preciso fazer uma revolução. E eu não sabia muito bem que revolução que era aquela. Então, quando eu começo a crescer, começo a fazer as minhas coisas, eu queria fazer uma revolução, só que eu não tinha lido livro nenhum e nem história de nenhuma revolução, exceto aqueles haviam me contado, e sobretudo o Rogério. Então, tinha um pouco de revolução na minha cabeça que eu não encontrava no movimento Charme, pelo menos a revolução que eu queria, que era um movimento em que os pretos dançavam arrumados, de forma organizada, e o nosso maior discurso era aqui, a gente não briga.
que era um contraponto, em relação ao funk da época, que tinha baile de corredor em que nego ia só para sair na porrada. Então tinha o charme e o funk, que eram contrapontos. E eu fazia parte do charme, que a gente não brigava e andava bem arrumado. E eu dizia, porra, mas ter como discurso que a gente não briga, isso não pode ser um ativo. Porra, quer dizer, a sociabilidade tem que ser a nossa maior característica. Então, se eu vou dizer que a gente não briga, é como se essa fosse a nossa maior característica. Então, aquilo me irritava muito. E eu resolvi fazer rap. E eu começo a fazer rap, começo a trabalhar com o movimento hip hop, começo a empresariar um monte de bandas, lançar um monte de outras. Enfim, lancei MV Bill, de quem eu sou até hoje empresário. Trabalhei com Racionais MCs durante 12 anos, onde eu fui empresário deles. Um monte de outros que eu posso te falar aqui. Criei grandes eventos de rap, os maiores do país, como o Prêmio TUS, que era do Teatro Municipal, que eu dirigia, enfim, tantos outros. E me transformei numa referência. Só que aí o rap também ele começa a me deixar um pouco triste, porque a gente discursava muito. Era muito discurso. Olha como é que os pretinhos da periferia protestam e tal. O Mano Brown, o MV Bill diziam frases do tipo hoje eu estive com a minha mãe e estou muito feliz. E a imprensa dizia, olha como é que eles também amam. E eu dizia, porra, quer dizer... Então, era tão baixa a capacidade que a gente tinha de produzir, segundo eles, quer dizer, a expectativa deles em relação ao que a gente pode produzir é tão baixa, qualquer coisa que a gente diga, que a gente faça, é algo de gênio. Então, a gente era chamado de gênios, não porque a gente cometeu um ato de genialidade, porque a gente simplesmente caminhou e conseguiu pegar um ônibus. Quer dizer, aquilo era um ato de gênio porque o máximo que eles imaginavam era que a gente fosse se arrastar. Tinha um estereótipo tão pesado ali, né, Celso, que você contrariar aquele estereótipo minimamente já era celebrado e visto como algo extraordinário, né? Exatamente isso. Porque era baixa a expectativa em relação ao que a gente pode produzir. Aí eu dizia, não, eu não quero ser elogiado apenas por isso, porque eu sei que isso não condiz com a realidade. Esse é um lugar que escolheram para nós e quem consegue sair desse lugar vira gênio, mas isso não justifica. E aí eu resolvo, então, não ficar, na verdade, querendo ser reconhecido pela mídia, sobretudo, como os pretinhos da periferia que protestam, mas eu queria ser reconhecido enquanto aqueles atores que estão fazendo mudanças, ou propondo e tentando mudanças, ainda que fossem equivocadas, ainda que eu tivesse que todos os dias tivesse que rever os nossos equívocos, mas quem comete equívocos é porque está fazendo alguma coisa. Eu não queria ficar aqui apenas criando mais uma indústria, né, da denúncia, mas na prática você está produzindo o quê? Nada. Então, eu acho que aí, eu acho que o Celso é um pouco isso, essa trajetória que a gente quer quando, então, eu crio outras alternativas a partir da sistematização natural das coisas que a gente tinha feito. É coisa pra caramba, né? Além de tudo isso que você fez, você é autor também, tem inclusive 2 livros que você escreveu em parceria com o MV Bill, né? Falcão, Meninos do Tráfico, Falcão, Mulheres do Tráfico, e fiquei pensando aqui que, sei lá, você está devendo pra gente um livro aí com essa tua história, né? Com essa tua trajetória que é tão rica. Nessa tua história tem a CUFA. Conta pra gente um pouquinho como é que surge a ideia de criar a CUFA e como é que é o processo dela de expansão, que hoje não se restringe ao Brasil, né? Ela está em diversos municípios, mas também em outros países. A CUFA, na verdade, ela surge justamente nessa sequência. Quando eu rompo com o hip hop, em que eu dizia, pô, mas eu não quero ficar aqui protestando, eu não quero montar uma organização de hip hop em que eu ficar protestando e sendo reconhecido por isso e ganhando dinheiro com isso, mas não transformando efetivamente a vida das pessoas, uma vez que a gente se diz como movimento revolucionário. Que revolução é essa? Eu ficava buscando, tentando entender que revolução que eu estava propondo, que eu estava fazendo. E aí eu começo a pensar na possibilidade de montar uma estrutura que fosse mais ou menos como aquela daquela facção criminosa que eu vi surgir na favela que eu morava, que é a favela que é chamada do berço do crime, que é onde cresceu, não nasceu, onde cresceu o fundador. Só que a diferença é que eu não queria reproduzir o que eles reproduziam, eu não queria fazer o que eles faziam, eu tinha aquilo como referência daquilo que eu não queria na prática. Eu não queria ser dono, não queria ser chefe, não queria ser nada. Eu queria que aquelas pessoas pudessem reproduzir os seus próprios pensamentos, em que eu pudesse ser uma inspiração para aquelas pessoas, ou alguém que não fosse eu fosse uma inspiração para aquelas pessoas, mas que fossem capazes de fazê-las refletirem sobre os pontos mais diversos e que elas pudessem elaborar a partir
dos seus próprios conceitos e vivências. Não é apenas eu criar um sistema onde as pessoas agora vão reproduzir ou replicar aquilo que eu criei, ou o meu pensamento. Eu não queria ser isso. E aí eu começo, então, a criar a CUFA, que seria um contraponto àquilo que eu conhecia, mas que fosse uma coisa que fosse grande, mas que eu não fosse o dono, que eu não fosse o chefe e que não tivesse chefe. Eu sabia até que isso ia dar problema, porque na medida em que não tem uma hierarquia definida, isso pode virar uma grande bagunça. Mas para quem não tinha nada, para quem tinha nascido na rua, para quem tinha sofrido todas as violências morais possíveis, conseguir fazer alguma coisa e que fosse morrer logo, o tempo entre o que eu criei e o que morreu seria um tempo que eu me divertiria muito. Então, não teria nenhuma questão que me fizesse, na verdade, me preocupar. E aí eu começo a fazer isso juntando reuniões. As primeiras reuniões dos primeiros ano e meio era basicamente para poder tentar marcar a próxima reunião, não acontecia nada nela. Conseguir marcar a reunião já era um grande acontecimento, e até que as reuniões elas vão se transformando em grandes reuniões, a ponto de ter 2.000 pessoas numa reunião numa escola de samba. E mesmo com 2.000 pessoas, ainda eram reuniões que não aconteceu nada, era simplesmente você ver o quanto o quanto aqueles jovens do movimento hip hop, porque era a nossa base, era onde eu tinha muito trânsito. Um era grafiteiro, o outro era MC, o outro era boy, o outro era DJ. Enfim, cada um tinha ali uma motivação e com a expectativa de que, se a gente estivesse juntos, alguma coisa podia sair daquilo ali, ou um livro, ou, de repente, um jet, sei lá. E eu era o cara que simplesmente ia pegando aquela energia toda por perceber que estava todo mundo em busca de uma ideologia. Reuniões de sábado, de 9 da manhã às 17 horas, no Rio de Janeiro, onde não tinha dinheiro para lanche, cada um pagava a sua passagem, quem não tinha que brigar com o cobrador para poder chegar na reunião, podendo ir para a praia, podendo ficar em casa, mas ia para uma reunião que não sabia nem qual que era o tema que ia acontecer. Teve um dia que eu me lembro muito bem que eu fui pagar a conta de luz e aí não tinha ninguém para poder falar naquele sábado. Eu consegui um cara, o cara trabalhava na Eletrobras, e o cara foi lá falar sobre qualquer coisa. Chegou lá, o cara foi falar de Césio, o cara foi falar de energia nuclear. Aí o cara falava de Césio 137, de urânio enriquecido. Eu falava, porra, eu não entendia nada que o cara falava. E, de repente, surge a Jovem Refém, que é uma menina, que é do hip hop também, e faz uma pergunta para o cara a partir do que ele tinha dito. Eu olhei para ela e falei assim, não entendi como é que ela consegue formular uma pergunta de algo que é incompreensível. E aí o cara fala assim, pô, é bacana a tua pergunta por isso, e fala da bomba atômica. E aí um outro cara, que é o Jamanta da favela do Juramento, faz uma outra pergunta. Eu falei, pô, o único burro aqui sou eu. Na verdade, todo mundo tem conteúdo aqui. O que eu começo a perceber, que na verdade naquela época, é que as pessoas das favelas já tinham conteúdo, que eles não tinham espaço para colocar esse conteúdo. Se o cara consegue falar inglês porque fez um curso, na favela ninguém nem sabe que ele faz o curso, porque não tem lugar para poder falar aquilo dali. Ou vai ser visto como playboy, porque vai ser um número muito inexpressivo de pessoas que conseguem falar. Então, a nossa roda é muito mais para saber quem comeu quem fumou o maior baseado, quem fez merda não sei aonde, como é que foi o baile, como é que foi o jogo. Mas outros assuntos tão relevantes como quem comeu quem não estavam naquela roda. E muitas vezes você tinha teus pais que tinham algum conteúdo com quem você democratizava esse conteúdo, mas você não tinha um espaço na tua roda de amigos para poder colocar esse conteúdo. A partir dali, então, eu percebo que a gente tinha que se juntar mais, e eu começo a juntar mais gente, e em algum momento eu digo, olha, vocês agora precisam cada um voltar para a sua favela, montar a sua estrutura, vamos arrumar uns advogados, grana, e começar a formalizar todo mundo. Tinha gente que não queria se formalizar porque queria ser revolucionário, que tinha lido algum livro sobre Che Guevara, e outros queriam tacar fogo em ônibus. Então você tinha de tudo ali. E aí eu era o cara que eu era chamado de mercenário. E eu fui chamado de mercenário a minha vida inteira, mesmo no movimento hip hop, eu sempre fui chamado como um cara que gostava muito de dinheiro e tal, como se o dinheiro fosse uma coisa que... Porque isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Nós somos pretos, da favela, etc. Quer dizer, olha, o dinheiro não é uma coisa para vocês. Sim, sim. Dizer, é mais ou menos como algumas religiões em que as referências daquela religião têm que ter toda a riqueza. E os seus fiéis precisam ter toda a pobreza, porém a felicidade. Mas a riqueza que quando fica com o líder religioso não necessariamente traz infelicidade, porque senão ele não precisava daquilo.
Então, isso tem muito a ver, até, de repente, um pouco com a religião, que é a oficial do país e tal, e a forma como a gente é educado. Então, a gente é educado para ter medo de dinheiro, para poder se afastar daquilo. E eu, como tinha uma relação muito grande com o dinheiro, desde sempre, porque eu morei na rua, eu pedi esmola, eu não pedi abraço para ninguém. A minha mãe dizia, vai, tem que pedir, tem que pedir, tem que pedir. Então, dinheiro, ainda que fosse pouco, ainda que fosse moeda, etc., era o que me sustentava. E eu precisava ir atrás do dinheiro. E quando eu começo a crescer, que o nego não queria mais me dar, eu tinha que dar meu jeito. E aí eu tinha que meter a mão em bolsa mesmo, tal, etc. Porque eu não aprendi outra coisa que não fosse pedir. E depois que você cresce, não te dão, o que você faz? Você vai trabalhar? Quer dizer, trabalhar é o óbvio, mas é o óbvio quando você está num lugar. Mas não é tão óbvio assim quando aquilo sequer é referência para você, como você nunca ouviu falar daquilo. Claro. Quando você está na rua, a tua referência é cheia de merda. A tua referência não é. Eu me lembro também uma vez que eu fui pedir dinheiro para uma mulher, ela estava numa DKV Maguete, que era um carro da época. Era o Manguia e a DKV Maguete. E tinha uma menina atrás, no banco de trás, com uma bola de praia, essas coloridas, que, aliás, eu tenho que comprar essa bola, porque até hoje eu sou frustrado, porque eu sabia que eu nunca ia ter uma bola daquela. Eu tenho que comprar uma, porque agora eu preciso comprovar que eu cresci, posso comprar. Deve ser, sei lá, R$10. E eu pedi para essa mulher uma esmola, uma grana, ela me deu uma moeda e eu saí. Ela me chama, neguinho, vem cá, neguinho, me deu um esporro, um dedo em rixe. Tem que ser educado, tem que agradecer. Ou seja, ela não me orientou, ela me agrediu. Então, você veja, ela me cobrava, na verdade, a mesma educação que a filha dela tinha, quando ela tinha um carro que hoje equivale a um Volvo, um carro do ano e tal. E eu estava na rua, sem dente, sujo, sem um lugar para dormir e cheirando cola. Então, na verdade, dependendo do lugar que você está, as tuas perspectivas são extremamente diferentes, são outras perspectivas e expectativas. Eu não tinha nenhuma. A minha expectativa era conseguir sobreviver naquele dia. Não existe o dia seguinte. Uhum. O dia seguinte também não existe. Você não tem medo de nada, de carro, não tem medo de faca, porque a vida simplesmente não tem nenhum valor. E aí, eu acho que aprendi muito com tudo isso e acabei trazendo isso um pouco para essa construção da CUFA. A CUFA acabou sendo um pouco da junção de tudo isso e, sobretudo, de amor à vida, de amor às pessoas, que é uma coisa que eu nunca me desliguei. Que lindo, lindo te escutar, viu, Celso? A gente sabe que além da CUFA, você também fundou a Favela Holding, que, como eu falei na abertura, é a primeira holding social de que se tem notícia. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os objetivos e a atuação da Favela Holding, e também eu queria que você explicasse o que seria esse conceito de holding social. Eu não sei explicar muitas coisas que eu faço, não. Eu saio fazendo para depois buscar explicação, entendeu? Então, assim, e sempre foi assim. Normalmente eu espero amanhecer o dia para saber o que eu vou fazer. Não tem muito o que planejar. Hoje é diferente. A gente passa a ouvir expressões como business plan e etc. Mas, essas porra aqui existem, essas porra de repente dá certo. Aí você faz um cursinho aqui na ESPN, o cara fala em trade, share. Aí tu fala, porra, onde é que eu ia aprender uma porra dessa e tal? Então, e aí, ao mesmo tempo, tu começa a descobrir que na favela a gente já fazia tudo isso. O que a gente não tinha, a tecnologia, as ferramentas, para transformar aquilo ali em business. Eu vou te dar um exemplo. O que é o Uber? O Uber é o que a minha mãe fazia na favela do Sapo, Serra do Camará, quando ela pegava as crianças, ela recebia, hoje não sei quais são os valores, ela pegava 25 crianças no final de semana, levava para a praia e as mães todas se reuniam e pagavam para ela levar as crianças para a praia. E ela tinha que pegar todo mundo para passar por baixo da roleta e era a grana da passagem que ela embolsava para ela. Agora você vê, como é que você vai deixar teu filho com mais 24 crianças e ir para a praia com uma mulher maluca? Ou seja, é muita irresponsabilidade ou é muita credibilidade de quem está levando. Então, Uber é a mesma coisa. Então, aquilo ali, na verdade, minha mãe aquilo chamava-se mães praieira. Outras mães também faziam as mesmas coisas. Então, você deixava teu filho trabalhar, deixava teu filho com alguém, teu filho ia se divertir no final de semana, era garantia de que ele ia se divertir, e você ia fazer teu trabalho na casa da patroa, etc., ganhava a sua grana, mas teu filho não ficava somente dentro de casa. Então, é uma forma que ele também tinha para poder sair. Isso é um negócio. Mães praieira. Como tinha as mães crecheiras, que tomavam conta das crianças em casa e etc. Bom, se a gente tivesse conhecimento técnico de business, de negócio,
se soubesse que existia fundo de investimento, etc., estruturar aquilo, talvez as mães para ele fossem um puta de um case, de um negócio que estivesse acontecendo. O que é o Uber hoje? O Uber é exatamente a mesma coisa. É você pegar o teu filho, pegar um telefone, ligar, encosta um carro preto na tua porta, tu bota teu filho dentro desse carro, ou você mesmo entra nesse carro, sem você conhecer essa pessoa. Então, na verdade, quer dizer, aquilo ali é reputação. Tu só entra naquele carro se aquela empresa tiver credibilidade com você, porque senão você não entraria com medo e muito menos colocaria o teu filho, ou a tua esposa, ou o teu marido, ou alguém da tua família dentro de um carro de um desconhecido. Então, essas relações a gente sempre teve. A diferença é que quando eu trabalhava vendendo limão na feira ou fazendo carreto, com um carrinho de rolimã num supermercado, numa feira, eu não chamava disso de empreendedorismo, eu chamava isso de me virar. Estou me virando aqui. Então, o empreendedorismo na base da pirâmide é uma necessidade de sobrevivência, porque a favela, apesar dela mobilizar 119 bilhões por ano, a renda é baixa por pessoa, e cada um consome absolutamente tudo que produz. E como são rendas baixas, você precisa, na verdade, criar algum outro tipo de iniciativa para poder você superar. Porque o teu filho ele quer andar com tênis bacana. Aquilo ali, para ele, na verdade, não é para tirar onda, não. É porque ele precisa ser visto fora da favela como alguém normal. Então, até para poder você pegar uma criança de favela para poder usar pirataria, ela não quer usar pirata, porque quando ela vai no shopping, ela precisa ser vista como alguém normal. Então, quem tem grana até pode usar uma calça rasgada, uma calça meia amarrotada, mas porque você já superou esse trauma, ou nunca nem teve esse trauma. Mas quem é da favela, que já é olhado, já é apontado, ou mesmo quando não é apontado, se sente apontado, essa pessoa, na verdade, ela precisa o tempo todo estar provando que o que ela usa não é ilegítimo, não é ilegal e nem é produto de roubo. As crianças das favelas, como eu, a gente usa ainda, menos hoje, mas ainda, tem que andar na rua com o documento do relógio e o documento da bicicleta. Porque senão, se você tomar dor e não provar que a bicicleta é sua, um abraço. A diferença é que hoje eu não consigo comprovar que o carro que eu ando é meu. Então, quando eu tomo uma dura, às vezes, para poder a dura não ser tão dramática, eu prefiro concordar com o policial e dizer que o carro é do meu patrão. E se eu sei que o carro é meu, tem mais estresse. Não é porque eu estou mentindo, até que eu vou provar numa delegacia. Eu posso até bancar isso e provar isso depois. Só que eu vou gastar 3 horas da minha vida numa conversa com um policial que não consegue me ver como uma pessoa capaz de ter aquele patrimônio. E a culpa nem é dele, tá? A culpa nem é desse policial. Ô Celso, só fazer uma pausa aqui, porque você falou uma coisa que eu acho que é tão importante, e aí eu queria só levar essa reflexão para quem está nos escutando. Quantas pessoas que estão nos ouvindo sabem que bicicleta tem documentação, né? Porque isso que você falou é tão poderoso, quando você falou o documento da bicicleta, que seja nota fiscal, que seja. Quantas pessoas que estão nos escutando já pararam para pensar nisso? Isso leva a gente a discutir um pouco quando a gente fala de privilégio, né? Toca aí. Porque, na verdade, isso é uma coisa simbólica para um determinado segmento da sociedade e é um absurdo para um outro tipo de gente. Mas o mais importante é que a gente não está só falando de território, a gente está falando de diferença étnica, porque é o seguinte: eu, como preto, e um branquinho da mesma favela que eu, quando a gente desce da favela, do morro, e ganha a rua ou ganha a praia, a gente sabe que a gente representa coisas diferentes. Um tem a cor do poder, o outro tem a cor da miséria. E eles são vistos, são percebidos dessa mesma maneira. E tanto sabemos disso que quando a gente briga lá no morro novamente, na pelada, um xinga o outro de tudo que é nome. Ah, tua mãe é piranha, teu pai não sei o quê, não sei o quê, todo mundo xinga todo mundo. E a última palavra é: mas você é macaco. Porque onde chamam as pessoas de macaco não é nas escolas de milionários, porque lá não tem preto estudando. Aonde as professoras são processadas por chamar alguém de macaco, são justamente nas escolas de periferia, que é onde tem pretos e brancos, mas aonde os brancos sabem que eles têm um valor diferenciado porque eles são percebidos de uma outra forma. E essa percepção também está na orientação da mãe, dizer: leva o documento da bicicleta, leva o documento do relógio. O relógio não existe. Não há a menor possibilidade de você ver alguém tomando dura porque o relógio está sendo tomando o relógio. Mas os pretos eles passam por isso, ainda passam por isso. Bom,
A culpa é quando eu entro na minha casa, o porteiro me chama de negão, achando que eu estou indo entregar o carro que foi lavado quando muda o porteiro. Até que ele liga para a minha casa e a minha mulher diz que sou eu que estou chegando, o cara abre o portão, aí me chama de doutor. Ou seja, eu sou doutor se eu sou dono da casa, mas eu não sou, mas eu sou negão, sou doutor ali. Então, independentemente se esse cara também é um negão ou não, porque a culpa nem é dele, a culpa é dos olhos deles que não estão acostumados a ver preto bem-sucedido. Então, mesmo você sendo preto, se você vai num hospital e você vê um preto também de branco, você está acostumado a percebê-los como, no máximo, enfermeiros. Então, você não chama de doutor. Porque você também tem informação de que os pretos estão pedindo cota na universidade. Então, eles não são médicos, você não está acostumado a ver isso. Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma CUFA, a CUFA central hoje é no Bronx, em Nova York. Quando a gente montou a CUFA no Bronx há 8 anos atrás, era muito bacana, porque nós levamos 280 pessoas do Brasil para Nova York para poder fazer o lançamento da CUFA Global na ONU, na sede da ONU, e foi um monte de fudido também, de favela, preto pra cacete do Brasil, vários estados, etc. E aí no Bronx só tem preto. E os carros importados, que não é importado, são carros americanos, mas para nós a gente vê como importado. Porra, só preto de carro importado. E você vê as velhinhas de 70 a 85 anos de carro importado. Quer dizer, e só pretas. Então, se você só tem preto aqui, se você vai numa piscina, só tem preto. Onde é que você vai numa piscina que só tem preto no Brasil? Não existe. Exceto se for piscina comunitária, um piscinão de ramos, aí vai ter. Mas uma piscina de clube não existe uma piscina com um monte de preto. Aí você vai no Bronx, você vê um monte de preto. Então, tudo coisas que você não está acostumado, e como carros, etc. Então, não é somente o vigia, não é somente quem está fazendo, quem está manobrando o carro. Então, a tua percepção em relação ao que aquilo representa começa a mudar. Então, quando eu chego em Nova York, que passa um negão com uma BMW, eu olho para o negão 2 vezes. Eu olho e depois olho de novo, para confirmar. Já na 10ª vez, porra, é tanto negão de BMW, de carro importado, entre aspas, que porra, eu nem olho mais. Passa batido. Porque não é novidade. O que é preciso acontecer no Brasil para que a gente efetivamente mude esse quadro na medida que a gente tiver pessoas pretas. E não como exceção, né? Como, mas o Pelé, não estou falando do Pelé. Quando eu aponto a exceção, também estou apontando a regra. Então, eu acho que o que é o fundamental é a gente ter uma quantidade maior de pretos bem-sucedidos em escala, para que, na verdade, isso não seja nenhum assunto, porque quando essa semana, por exemplo, vários veículos me ligando para poder eu falar sobre o cabelo, em função do que houve no BBB. Então, quer dizer, a minha participação em alguma fala fica reduzida a isso. Gente, eu sou um dos maiores especialistas no tema de agronegócio. Não, mas se você é preto, você não tem que falar disso. Pô, tem que falar sobre esse tema. Então, o fato de eu ser preto, qualquer coisa que eu diga tem que estar relacionada a isso, ou se resume, ou se reduz a isso. Então, não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre outras coisas. Eu quero falar do movimento antropofágico, que eu sou um especialista. E aí? Eu não posso falar sobre isso? E aqui vale, né, ô Celso, considerando que a gente tem tanto ouvinte que é do meio empresarial, isso que você está falando dá uma oportunidade da gente dar um toque no rapaziada também. É uma coisa didática. Você vai chamar pessoas negras para falarem aí na sua empresa? Chama mesmo, mas chama durante o ano todo, não só ali em novembro, que é o mês da consciência negra, e chama para falar sobre todos os assuntos, né? O que o Celso está trazendo aqui, pessoal, é que é um peso muito grande para uma pessoa negra ser taxada como alguém que só vai falar sobre raça e racismo. É claro que algumas pessoas negras vão ficar confortáveis para falar sobre esse tema, outras menos, outras mais, mas não é só isso, né? Você é um cara que fala sobre empreendedorismo, sobre criatividade. E criatividade é um tema, o Celso, que a gente nos últimos anos passou a associar muito, né, à periferia, à favela. Você citou um dado interessante aí, 119 bilhões de reais é o valor que as favelas movimentam todos os anos. As empresas estão perdendo o negócio, né? Elas estão perdendo o negócio e eu acho que eu vou até responder a pergunta anterior de forma mais objetiva e linkando com essa sua. Quando eu resolvo mostrar que a CUFA era importante, eu nunca aceitei que as pessoas chamassem favela de comunidade. E não aceito até hoje. Entendo, mas
Você imagina hoje, se o nome favela é um nome estigmatizado, você imagina 22 anos atrás, quando a CUFA foi criada, Central Única das Favelas. Quer dizer, isso era um absurdo. Celso, muda de nome, isso não vai dar certo, muda de nome. Eu não tenho que mudar de nome, quer dizer, eu não tenho que dizer que eu sou moreno noturno, marrom bombom. Eu sou negro, e ponto. Aliás, nem negro eu sou, porque negro é sinônimo de escravo. Eu sou preto. Que é tão maluco. Pô, a minha avó dizia: preto é cor, negro é raça. Aí eu dizia: avó, mas e branco é o quê? Se preto é cor, branco também é cor. Como é que faz? Ou seja, o branco ele pode se dizer tudo. A gente tem que ficar escolhendo. Então, como os navios negreiros que eram negreiros, não é porque traziam pessoas pretas, mas porque traziam escravos, e negro é sinônimo de escravos. E quando você hoje... A informação é uma coisa tão louca, que os navios negreiros eram negreiros, tanto os navios negreiros que iam para outros países brancos, que levavam brancos, também eram navios negreiros, que levavam escravos, que eram os chamados bárbaros. E os pretos, e como no Brasil a escravidão veio da África Negra, então trazia preto. Então se associou navio negreiro, que traziam escravos, que eram pessoas pretas. Então associou negro a esse tipo de gente, com esse tipo de pele. O que faz com que hoje, se você chamar um preto de crioulo, ele vai ficar puto contigo. Mas crioulo nada mais é do que descendentes de pretos nascidos no Brasil. Então, assim, eu sou crioulo porque, na verdade, da mesma maneira que alguém pode ser Nicei ou Sansei. Como o Sansei sabe o que significa ser Sansei, ele se orgulha daquilo. Mas ser crioulo, na verdade, não é uma coisa boa, porque o branco me chama de crioulo me ofendendo. Então, é muito importante que os pretos tenham informação sobre esse tipo de coisa e sobre todas as outras coisas, porque ele passa, na verdade, a reagir de uma maneira diferente. E o branco passa também a perceber que, na medida que ele sabe daquela informação, aquilo não pode ofendê-lo mais. Vou te dar um exemplo. Quando eu resolvo, então, dizer para as pessoas: não chamem as favelas de comunidade, porque você vai ter que botar um adjetivo. Aliás, não sei nem se é o nome, se é adjetivo, mas que é carente. Que comunidade o quê? Israelita, comunidade internacional, comunidade de medicina, comunidade evangélica, comunidade... Comunidades são grupos, são coletivos. E para poder você se referir à comunidade de um território, tu tem que botar um adjetivo, que é carente. Comunidade, o quê? Carente. E aí eu sei do que eu estou falando. Bom, quando tu chama essas pessoas de carentes, tu já definiu uma marca aqui entre você e elas. Elas são carentes e você não é. Se elas são carentes, elas dependem de você. Quem que disse que um porteiro depende de você? Cara, você é dono do prédio e eu sou o porteiro do seu prédio. Eu sou um profissional que trabalho, ganho a minha grana, que é uma renda baixa que eu tenho, mas eu tenho dignidade, meu filho estuda e eu estou trabalhando. E assinei a minha carteira. Carente é quem vive em um abrigo público, como eu vivi, que dependia do Estado para poder comer. Se eu vou virar segurança, vigia, porteiro, e tenho uma atividade profissional com a remuneração baixa, isso não me faz carente nem um pouco. Isso me faz uma pessoa cuja renda é baixa. Carente é outra coisa. Então, quando você me coloca como carente, você passa a ter pena de mim, passa a ter compaixão de mim, você passa a me tratar como alguém menor. E eu não posso aceitar isso. Então, quem mora na favela não pode se dizer: eu moro numa comunidade carente, porque o teu filho vai ser carente, porque uma mulher vai ser uma mulher carente, e o teu marido vai ser um homem carente. E você é uma pessoa carente. Eu moro numa favela. Bom, favela tem história. Não vou falar de onde é que surgiu esse nome, que não é nem do Rio de Janeiro, que muita gente pensa, uma planta que é do sertão da Bahia, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas tem uma história. Quando você vai na ONU, a ONU diz que 2 bilhões de pessoas, 2 milhões e meio, vão viver em favela em 2025. Não estou falando de periferia, estou falando de favela. E aí, quando eu olho quanto as favelas mobilizam, a Nike não vai na favela pensar em carência, nem Adidas. Elas vão pensar em consumo. Se a Nike pensasse naquele território como um espaço de carência, ela ia fazer feijoada, ia fazer doação. Ela vai vender produto. Quando as empresas fazem, as grandes marcas fazem produto customizado para esse público de baixa renda, elas não estão pensando que essas pessoas são carentes, estão pensando que essas pessoas têm um poder de compra de um valor menor. Elas não vão comprar uma BMW conversível 2021, mas elas vão comprar uma moto, um carro popular à prestação.
e se faz produto para essas pessoas. Então, na verdade, as empresas começaram a ver isso de um tempo para cá, que a partir de 7 anos atrás eu monto a primeira hold social do mundo, e aí te respondendo, o que é uma hold? A gente já sabe, é uma empresa de participação. Por que social? Há uma discussão de negócios sociais, que não está definido. Se alguém me disser o que é um negócio social, eu vou dizer, tá, ok, isso na sua cabeça, ou na cabeça do Yunus, ou na cabeça de alguém. Existe uma outra linha de pessoas que pensam completamente diferente. Como tem gente que acha que o negócio social é aquele negócio que você não recebe lucro nenhum. Tem uma linha que entende que você pode receber um lucro e reinvestir no próprio negócio. E tem umas que, enfim, então tem linhas diferentes. Para mim, e aí você vai ter uma empresa... Se você como um bom marqueteiro, você vai dizer, se você trabalhasse para Cachaça 51, você dizer que o teu negócio é social. Trabalha com autoestima, pô. Se você trabalhasse para Taurus ou trabalhasse para Rossi, você dizer que o teu negócio é social, que você trabalha com proteção à vida. Ou se você também trabalhasse para uma empresa de cigarro, apesar da nicotina, você também dizer que você é uma empresa social porque você trabalha com bem-estar, autoestima, na medida em que as pessoas, quando fumam seu cigarro, soltam sua fumaça, ou está num motel, está numa festa, está se divertindo. Isso traz liberdade. E, portanto, você vende liberdade. Isso é autoestima e, portanto, o teu negócio é social. Cada um vai argumentar o que quiser, mas os negócios sociais estão aí. Uma hold social não existe. Então, eu criei o Favela Hold, em que eu tinha a expectativa de ter vários negócios dentro desse business que seriam sociais, na medida em que a finalidade desse negócio seria o desenvolvimento das pessoas, formação dessas pessoas e a democratização da riqueza entre elas. Por exemplo, hoje eu tenho 240 agências de viagens. Chama-se Favela Vai Voando. A TAM é social? Não sei, pergunta para ela. Eu não vou responder por ela. A hold é social? É. Por quê? Quando a TAM entra, junto com a Gol e a Azul, dentro da Favela Vai Voando, eu crio, do outro lado, um líder de uma favela, um morador de uma favela, que passa a ter uma franquia sem gastar um centavo. Nós viabilizamos tudo, montamos a franquia, damos treinamento para ele possa ganhar dinheiro. A Rocinha, hoje, os caras estão recebendo 10% de cada passagem vendida. Eles vendem lá, hoje, R$220 mil, mais ou menos, de passagem aérea por mês. Quem tinha expectativa de receber um salário mínimo para trabalhar de porteiro, hoje ganha mais de R$20 mil por mês. E nós sabemos que quem ganha R$20 mil no Brasil, qual é a classe que pertence. Então, você mudou de classe social, mas não mudou de posição territorial. Continua naquele mesmo lugar, mas recebendo um determinado valor. Por isso que nas favelas existem pessoas de outras classes que não migraram de território, mas migraram de situação econômica. E muitos não migram, inclusive, porque vão perder seus negócios ou porque o asfalto vai consumir todo o seu recurso e ele vai mudar de classe social quando ele desce para lá. Então, ele pode ter seus filhos estudando, indo para Disney e morando num lugar que eles foram nascidos e criados muitas vezes. Dito isso, o que eu faço, então? Eu resolvo juntar a maior quantidade de negócios dentro de uma plataforma que é essa hold e fazer com que uma série de outras pessoas se desenvolvam, seja na base da empregabilidade ou na base do empreendedorismo, tudo na base da pirâmide. Então, hoje nós temos uma empresa de distribuição, que é o Favela Log, que nós distribuímos. Começamos a distribuir com a Procter & Gamble, depois Natura, e hoje são várias empresas que nós distribuímos. Eu não vou entrar muito nesse mérito do que a gente faz, mas então, tem hoje mais de 20 empresas, seja de digital, seja de marketing. Nós hoje atendemos Uber, nós atendemos Facebook, nós atendemos TikTok, nós atendemos a Ambev, uma série de empresas multinacionais que têm exigências de compliance, de relação multinacional, que é uma empresa de favela que atende. Isso faz com que a gente capacite um monte de gente da favela também para poder atender esse negócio. Porque não adianta você pegar um cara de marketing, botar para poder fazer um curso na ESPN, e o cara vem falando português. Quando você põe um favelado para poder ir para a ESPN, o cara volta falando a linguagem do mercado, mas ele tem uma vantagem competitiva quando você quer falar com a favela, porque ele continua falando favelês. Ele é nativo, ele é poliglota. E você não consegue falar a linguagem dele. Todos os estereótipos que você tem em relação àquelas pessoas, ela não tem.
e ela consegue, na verdade, fazer a ponte entre o mercado e fazer a ponte entre quem fala favelês, que não vai falar match, que não vai falar assim, você está subestimando. Não estou subestimando, não. Você vai encontrar pessoas na favela que falam também inglês fluente. Mas, pelo amor de Deus, eu conheço os números, eu sei que não é isso. Mais do que conhecer os números, eu não conheço a favela porque me apresentaram a favela, não. É o meu lugar de vivência, de trabalho e de desenvolvimento. É lá que eu estou o tempo todo. Então, quando a gente cria a Favela Hold, hoje é a única favela, a única hold social e tem hoje, na verdade, empresa de telefonia e etc., onde a gente consegue ser sócio de quem é do asfalto, ser sócio de quem é da favela e gerando riqueza naquele local, gerando conhecimento naquele local, criando ativo naqueles ambientes e fazendo com que as pessoas não apenas consumam, mas agora elas possam a fazer gestão também daquilo que elas consomem. Então, acho que o nosso grande desejo, e a gente tem alcançado, tanto que em 2017 a gente ganhou o prêmio da Isto É como o empreendedor do ano. De lá para cá, a gente ganha outros prêmios e a votação da Folha de São Paulo do empreendedor do ano desse ano, 2020, terminou dia 31 agora, e até o dia 31, meio-dia, eu tinha 80% dos votos. Os outros 20% estavam entre os concorrentes. Então, assim, isso é reflexo do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está fazendo e do reconhecimento que se tem em relação ao que a gente faz. Eu não me considero um afroempreendedor, mas sou. Mas eu não quero me colocar nesse lugar. Porque esse lugar, eu quero ganhar o prêmio não da revista Raça. Eu quero ganhar o prêmio da Isto É Dinheiro. Não que a revista Raça não deva existir, ou que eu não mereça ganhar o prêmio da revista Raça. Eu quero que ela resista para poder dar vazão a uma demanda que existe, trazer mais visibilidade para pretos como eu. Agora, o que eu quero, na verdade, é que eu não quero ser o homem mais rico da minha rua. Eu quero ser, na verdade, alguém que causa impacto para além da minha rua, para além do meu segmento, para além da minha caixinha, e ser ou não referência para o meu segmento, mas ser reconhecido pelos veículos tradicionais. Para mim, essa é a grande importância desses prêmios. Eu não quero ganhar um prêmio do movimento hip hop. Eu quero ganhar um prêmio da revista Show Business. Eu quero que a música... É o caso do Emicida, por exemplo. O Emicida ganhou o prêmio da música. E não apenas um prêmio da cultura hip hop. É preciso a gente sair dessa caixinha, mas respeitar a importância da existência daquilo que é possível ter. Mas assim como eu gostaria que a revista Raça não existisse mais, por não precisar mais dela, assim como eu adoraria que a CUFA não existisse mais, porque não tem mais favela no Brasil, assim como eu gostaria que não falar mais de diversidade, porque é o óbvio. Não quer mais falar de diversidade. Gente, coisa mais... Gente, isso não tem que ser mais assunto. A gente não tem mais que ficar explicando para as pessoas o quanto é importante, o quanto é fundamental entenderem que a não diversidade e a exclusão é a mesma coisa e que as duas impossibilitam o crescimento de uma nação. O país ele é atrasado na medida em que não tem diversidade. Se não tem diversidade, não tem acesso para todo mundo. E se não tem para todo mundo, é porque tem para alguns. E se tem para alguns, só alguns serão cientistas, e os outros vão catar latinha. E um país não se desenvolve com a maioria da população catando latinha. Então, a gente pode ser didático, posso falar isso de um outro jeito, de uma forma mais rebuscada. Eu não vou conseguir porque eu não sei. Eu não consegui porque eu não fiz universidade. Eu não consegui porque eu não consigo ler no cinema rápido, porque eu não consigo ler e acompanhar de forma tão rápida. Mas o pequeno vocabulário que eu aprendi, eu tento fazer com que as pessoas do meu mundo entendam a importância disso. E aí é o que a gente tem tentado fazer. A gente está ganhando escala ao longo desses anos e hoje, na verdade, a gente consegue ter aí 25 empresas trabalhando e uma única dessas empresas viabiliza 5 milhões de reais por mês. Então, eu não consigo dizer para você hoje que eu sou um cara pobre. Não sou. Mas o meu projeto ele não é individual, ele é coletivo. Se é para poder me aposentar, ok, eu já posso me aposentar. Só que o meu projeto não é esse. O meu projeto é como é que eu democratizo essas oportunidades para uma porrada de pretos de favela. E eu não falo nem de pretos, eu falo de favela.
Porque falar de preto e de favelado é a mesma coisa. A outra luta é como é que eu consigo convencer os pretos da favela que eles também são pretos. Porque nem eu sabia que eu era, tá? É tão desvantagem ser preto que, porra, ninguém quer ser preto, também não quero ser. Então, como você vai ser mais aceito por alguém na medida em que você é marrom bombom, moreno noturno, escurinho, marronzinho, e você vai se permitindo ter uma série de outras nomenclaturas étnicas, até que você tenha a tua consciência, você fala, porra, quanto tempo eu perdi com essa porra? É óbvio que eu sou preto. E eu vou agora, como você nunca leu um livro, depois você lê um livro, consegue ler, fala, puta merda, como é que eu vou? E você passa a querer ler todos os livros do mundo o mais rápido possível para poder você entender o quanto, é quando você percebe o quanto de tempo você perdeu. Então, dito isso, a Hold é hoje um sucesso, sim. A CUFA é hoje um sucesso também, mas acho que o maior sucesso é quando a gente conseguir democratizar para o maior número de pessoas das favelas esta consciência, esse despertar de consciência, que eles não podem jamais aceitarem ser coadjuvantes da história que é deles. Maravilha. E a maior prova, né, a maior demonstração de que você tem essa visão coletiva, eu fiquei pensando aqui na tua generosidade, quando você fala, a gente ganhou a porção de prêmios que você ganhou ao longo aí do último ano, né? Você faltou falar aí do Trip Transformadores, vários troféus aí que você ganhou. E a gente está caminhando aqui para o final já, Celso, mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse brevemente para a gente da sua atuação e da atuação da CUFA com outras entidades nesse momento de pandemia, né? A gente está aí há mais de um ano de pandemia e você liderou uma série de iniciativas, desde Mães da Favela até agora, mais recentemente, em parceria com o Edu Lira, do Gerando Falcões, em parceria com a Frente Nacional Antirracista, o movimento Panela Cheia. Fala pra gente um pouquinho desse cenário pesado, né, que a gente está vivendo, das pessoas, da fome voltar a ser uma presença nas diversas regiões do Brasil, inclusive nas favelas, e fala também como é que quem está nos escutando pode contribuir com esses movimentos. Bom, na verdade, quando a CUFA ela cresceu muito, está hoje em 5 mil favelas no Brasil, e a gente tinha duas opções em março do ano passado. Fazer o que a OMS estava pedindo, que é ir para casa, ou ficar na rua. Ficar na rua não era uma alternativa, era uma necessidade, porque alguém tinha que fazer a interface com quem queria doar, entre quem queria doar e quem precisava receber aquela doação. É importante que se diga que a favela ela produz 119 bilhões. Então, ninguém tem o direito de chamar as pessoas de preguiçosas ou achar que elas querem cesta básica. Elas não querem isso. A diferença é que essas pessoas, 50% delas, têm trabalho informal ou autônomo. E todos esses trabalhos acabaram quando começou a pandemia. O que significa dizer que, diferente de uma outra parcela da sociedade, elas não iam fazer home office. Então, essa expressão que a gente passou a ouvir agora de maneira muito, muito recente, que é o isolamento social, isso é uma coisa nova para a sociedade global. Para a favela, isso é a vida inteira. A favela sempre viveu socialmente isolada. Esse isolamento social sempre aconteceu. E ela sempre aceitou esse isolamento social ser represada socialmente, porque ela sempre acreditou no futuro. E a maior crise que uma sociedade pode viver é a crise de perspectiva. Quando ela perde isso, ela perde tudo. Quando ela perde tudo, só sobra uma única coisa no país, que é a selvageria e que é o caos geral. Bom, a CUFA, então, resolve continuar na luta, transformar o seu centro de formação em centro de distribuição e, resumidamente, nós conseguimos mobilizar a sociedade, uma parte do empresariado, mais de 150 grandes empresas, em levar alimento para as favelas. O primeiro momento era alimentos, o segundo momento foi transferência de renda, porque a gente levava comida para as pessoas, elas agradeciam, mas não tinham muitas vezes o gás para poder cozinhar o feijão que a gente estava levando. E a gente então passa a perceber a importância de levar para aquelas pessoas uma coisa chamada autonomia, que era dinheiro. E aí você leva para uma pessoa uma cesta básica, ela agradece, obviamente, mas não tem ali absorvente, não tem fralda, não tem remédio para ela comprar para sobreviver. Então, autonomia. Então, passamos a fazer transferência de renda. E depois passamos a fazer a transferência de cartão de alimentação
para que ela fizesse a opção daquilo que ela precisava comprar. E depois fizemos o maior projeto da história de conectividade na favela, com 500 mil mães recebendo um chip por 6 meses, que acaba agora em abril. A gente imaginava que fosse até dezembro, no máximo, essa pandemia, mas, e mesmo assim, fizemos até abril. Conseguimos mobilizar 190 milhões de reais e 5 milhões de pessoas que nós atendemos com reconhecimento facial. Então, eu estou te dizendo, a gente tem isso, entregamos, inclusive, para o Ministério Público Federal uma cópia disso para que o governo não diga que não consegue achar essas pessoas. A gente, então, fez tudo isso e ganhamos 98 prêmios internacionais, nacionais e etc. E hoje a gente entendeu que a gente precisava incentivar as organizações sociais a se juntarem. A gente não consegue juntar todo mundo numa única plataforma porque é muita gente, você não consegue você engessa se tiver muita gente, mas se os grupos se juntarem, é muito importante em blocos, nos estados, nos municípios. Então, nós criamos um movimento chamado Panela Cheia, que é um movimento que nós estamos juntos, a CUFA, o Gerando Falcões, a Frente Nacional Antirracista, o União São Paulo, que é um grupo de empresários de São Paulo, e com a chancela da Unesco. Juntamos algumas empresas, como a Agência África e tantas outras parcerias, para poder ajudar a juntar tudo isso, e juntamos um monte de gente. Então, hoje, a gente realmente vai ter aí, estamos com o objetivo de atender a 8 milhões de pessoas, e eu acho que a gente consegue fazer isso num tempo muito curto, uma vez que nós temos capilaridade tanto para distribuir, como vamos ter, na verdade, credibilidade para poder captar esses recursos, para poder fazer isso com credibilidade. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente fazer valer a ideia que, enfim, que quando muitas vezes a gente fala qual que é a solução para isso tudo. A solução para qualquer país é desenvolvimento econômico de distribuição de renda. Se você cresce economicamente, não distribui renda, tu vai aumentar a tragédia. Então, assim, ou você divide com a favela e com os pretos toda a riqueza que eles produzem, ou vai dividir as consequências da miséria que a elite sempre produziu. Não tem muito jeito, isso é matemática. E os pretos produzem 40% da economia, 1,9 trilhão. Ou seja, tem produção. E aí os favelados e os pretos precisam, inclusive, continuar com a bandeira da reflexão e da reparação, mas não pode esquecer da bandeira econômica. E como eu te falei no começo da minha conversa, eu era chamado mercenário quando eu era do movimento hip-hop. Eu era chamado mercenário quando eu era do movimento negro. E hoje, no entanto, eu emprego milhões de pretos em vários setores. Eu ganhei o prêmio empreendedor do ano pela revista Isto É, pela quantidade e a capacidade de empreender. Então, muitas das vezes, os pretos não dão valor aos pretos que se envolvem na economia, porque nós fomos educados e fomos ensinados a abrir mão do dinheiro. Você não tem que negociar com o patrão. Como não? A gente sempre negocia com o patrão, só que na condição de faxineiro, só que na condição de porteiro e de caixa de supermercado. A gente precisa mudar a nossa condição. Eu, hoje, sou amigo e trabalho em parceria com a Rede Globo de televisão. Sabe qual era o meu maior sonho? E tentei não conseguir, porque eu sou gago? Ser segurança da Globo. Eu fui lá fazer inscrição e me reprovaram porque eu tinha gagueira. Isso há muitos anos atrás. E hoje, o Zé Roberto, eu brinco com ele. Cara, nas nossas discussões aqui, saiba o seguinte, não reclama não, porque era para eu estar lá embaixo na recepção pedindo para achar. Vocês não deixaram, agora vai ter que me aturar aqui em cima. Então, o que eu acho que é importante é a gente também entender que a bandeira econômica, a pauta econômica, ela é importante, é fundamental, assim como a pauta política. Então, os pretos eles não têm que estar em lugar nenhum, eles têm que estar em todos os lugares, na esquerda, na direita, no centro. Então, os pretos não têm que... Muitas vezes, mas o preto está no lugar errado. Não existe lugar errado para preto nem para mulher. Nós temos que estar em todos os lugares. Os pretos não têm que ser necessariamente de religião de matriz africana. Nós temos o direito de estarmos em todos os lugares, assim como os brancos estão. Então, acho que isso é fundamental. Do contrário, a gente vai ter um país que vai se desenvolver, a gente vai se orgulhar muito disso. E se o país se desenvolver e a favela continuar no mesmo lugar, só haverá aumentado a distância entre o país que cresceu
e a favela que ficou no mesmo lugar. E no meio entre esse crescimento e a estagnação, o que existe é uma coisa chamada anomalia. E isso faz com que a gente nivele um país, uma nação, uma Uau, sociedade que por aula esse baixo. podcast, hein, Henrique? Celso, quando eu converso com pessoas inspiradoras como você, eu amo fazer essa pergunta. De tudo que você aprendeu, de tudo que você vivenciou na sua trajetória até hoje, qual que foi a maior lição que você aprendeu que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Eu não sei, como vocês não fizeram um briefing desse nosso bate-papo, não deram nenhuma pista de nada, eu não me preparei para nenhuma pergunta nem para nenhuma resposta. Mas eu acho que eu te diria, eu tenho 2 momentos na minha vida que foram fundamentais. Um foi quando eu morava na rua e eu conheci um cara chamado Zeca. Ele tinha um problema no pescoço que era um buraco. Tem um nome isso aqui, que eu não sei, traque alguma A coisa. traqueostomia, né? Que é para respirar ali. Exatamente. Ele tinha esse problema, ele falava bem rouco, e ele dizia que ele era empresário e a família dele era de São Paulo, ele estava na Bahia e ele não conseguia voltar e mandou todo mundo ir para a Bahia encontrar com ele. Ele foi contra a vontade, o avião caiu, morreu todo mundo, ele largou tudo e foi morar na rua. Ele nunca me provou isso, porque eu era menino ainda, mas ele convencia, porque era muito forte a fala dele, e ele ensinava a gente a comer com garfo e faca, ensinava a gente a falar inglês, francês e alemão, embora eu não aprendi porra nenhuma. Mas parecia que ele falava aquilo, porque no dia seguinte ele dava a mesma aula e o som das palavras pareciam que era aquele mesmo som. O fato é que ele falava com umas professoras das escolas um português muito correto, pausado e etc. E ele me ensinou uma coisa que eu aprendi e eu acho que eu estou aqui hoje por conta disso. Porque você morar na rua não é fácil. Você morar numa favela já não é fácil. Morar na rua é o limite da relação humana. Quando ele me ensinava com garfo e faca, ele contava onde ele tinha ido, os países que ele tinha ido, o que ele tinha feito na vida, como é que era a família dele, a piscina que ele tinha. E tudo aquilo me fazia viajar, me fazia querer ter aquilo. É como se fosse uma pessoa tirando uma cortina da sua frente. Então, o que eu acho, na verdade, eu não sei se a tua resposta podia ser essa, mas o que eu aprendi na vida, eu gostaria de compartilhar com as pessoas, é que nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmos, mas a gente precisa ter a plena convicção, a plena consciência que a nossa vida não se resume no que a gente consegue ver. Existe vida e existe sempre uma cortina impedindo a sua visão para uma quantidade maior de oportunidades, e você precisa estar sempre abrindo essa ou quantas cortinas tiverem na sua frente, porque sempre haverá um mundo novo. E desde esse dia, eu podia até não encontrar a minha piscina que ele me contava, eu não podia pegar os aviões que ele dizia que existiam. Mas, a partir daquele momento, eu passei a perceber que, se aquilo era verdade, e eu acreditei, eu tinha que ir à luta e ir atrás daquilo que os meus olhos passaram a ver. Que resposta é essa, hein? Eu estou pensando aqui na quantidade de oportunidades que talvez você tenha ajudado a descortinar, né? Pensando nas pessoas que estão nos escutando. Pergunta derradeira, aqui para passar a régua. Na sua visão, Celso, o que pode ser feito, o que tem que ser feito para a gente ter cada vez mais diversidade nas organizações? Eu posso responder muito rápido, mas eu acho que essa resposta, a gente precisa fazer uma pequena reflexão. A gente vive num país onde racismo era política oficial de governo há muito pouco tempo. A gente vive num país que foi fundado dentro de um modelo escravocrata. A gente vive num país em que a capoeira era proibida até 1945. A gente vive num país que, até pouco tempo, fazer macumba, fazer candomblé, era só escondido no mato. Quem é ateu e viu milagres como eu. A gente começa a descortinar isso na medida em que os brancos começam a perceber que aquilo era bacana e permite que a gente passe a fazer a nossa macumba e passe a ganhar dinheiro com o desdobramento disso, que eram os barracões. A gente faz os barracões, vira barracões de escola de samba, que era uma coisa de preto, de macaco, de crioulo, e isso vira uma coisa de todos, uma coisa popular, quando o branco pega aquilo e transforma aquilo num grande carnaval, num grande espetáculo midiático, leva para Marquês de Sapucaí, para sambódromos, e os pretos passam a empurrar carro alegórico e o dinheiro que gira é para os brancos.
E o primeiro ato do branco é transformar o barracão em ateliê. Então, veja, a primeira coisa que os brancos precisam, quando eu falo de branco, eu estou falando das empresas, porque são os empregadores, o PIB não é preto, a bolsa de valor não é preta. Estou falando dos brancos, do homem branco, do homem do asfalto. Eles não vão ter a dimensão do que é ser preto, assim como não vou ter a dimensão do que é ser uma mulher. Não vou parir, eu vou dizer, olha, eu sei o que é ser mulher porque eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filha. Dar luz é um vazio tamanho e um amor profundo. Eu posso escrever a poesia que eu quiser. Eu não vou ser uma mulher. Mas eu posso, na verdade, nem tentar me colocar, mas abrir espaço para elas. Se eu tenho uma empresa, e se eu tenho uma empresa, eu posso fazer isso. É uma opção. E hoje não é mais uma opção. É uma necessidade, inclusive, de mercado. Então, se ele não vai fazer isso, se ele não quer fazer isso porque ele acredita, então que ele faça porque ele acredita que, a nível de mercado, é importante para a imagem e para a resposta econômica da sua empresa. E eu não estou, enquanto preto, eu não estou preocupado em saber quais são as suas motivações. Como eu não estou preocupado em saber qual é a motivação que faz com que uma empresa doe para poder matar a fome desse país, nesse momento. Se é para poder aparecer no Fantástico ou na televisão no Jornal Nacional. Faça. Depois a gente discute. Porque o fato é que as pessoas elas vão viver se elas passarem por isso e depois a gente abre uma discussão. Então, o que eu acho que a gente, para ter uma diversidade maior, é preciso que as pessoas passem a entender a importância que têm as pessoas. E as pessoas não são importantes apenas as que fazem parte do nosso meio de relacionamento. Todas as pessoas são importantes e assim elas precisam ser. E assim elas precisam ser entendidas. É muito difícil para nós, enquanto branco, é muito difícil para quem é da Ku Klux Klan amar um preto, ter respeito por um preto e entender que aquelas pessoas são seres humanos porque elas foram criadas para poder ser comida de jacaré. Então, não é muito fácil para ninguém. A forma como você é criado, a forma como a tua parte da sociedade é desenvolvida, faz com que você entenda que aquela pessoa é menor. Porque nós somos menores mesmo. O preto ele é inferior ao branco, gente. Celso, não concordo. Individualmente pode não ser, coletivamente é. Quando o homem vai à lua, o homem foi à lua. Quando o preto vai à lua, agora o primeiro o preto é à lua, porque o homem já tinha ido. Como é que nós não somos inferiores se nós temos um movimento negro para poder buscar acesso? Se nós somos iguais, então acabou o problema, não temos nem que falar mais sobre isso. Coletivamente, os movimentos brancos é para matar preto, os movimentos negros é para poder buscar oportunidade, para poder buscar igualdade. Se nós não somos iguais, é porque alguém é inferior. E os números comprovam isso. Em relação às mulheres, em relação aos homens pretos, ao mercado de trabalho, a todos os acessos, educação e tudo mais. Dito isso, como é que se resolve isso? Na verdade, essa resposta é o que todo mundo quer. Mas como é que você pode contribuir para diminuir esse gap, para diminuir as tensões que vão crescendo? Como é que você pode fazer para poder você diminuir a distância entre aqueles que só têm privilégio e aqueles que não têm nenhum privilégio e não aceitam mais? Então, eu acho que a única possibilidade que existe para que a gente diminua essas diferenças é você ter amor pelas pessoas. Amor de verdade. E se isso não for possível, então também não vai ser possível a gente viver numa sociedade onde a gente sonhe com dias melhores. É isso. Quase sem fôlegos aqui. Essa resposta foi para você, hein, João? Eu sempre falo, Celso, que o nosso objetivo aqui é fazer a revolução do amor, porque não tem solução longe do amor. A gente pode tentar até inserir as pessoas, incluí-las, tolerá-las, respeitá-las, mas se de fato a gente não passar a amar as pessoas, mesmo aquelas que são, e principalmente aquelas que são mais diferentes da gente, a gente não vai conseguir quebrar esse sistema desigual em que a gente vive. Celso, é só te agradecer. Que papo bacana. Muito obrigado por ter estado com a gente hoje. Vou deixar uma informação adicional aqui para quem está nos escutando. A pandemia não acabou, como todo mundo sabe. Por outro lado, a fome no Brasil voltou a fazer parte aí das notícias, como a gente escutou aqui a partir do relato do Celso, inclusive. Você pode fazer sua parte fazendo uma doação, por exemplo, para essa iniciativa da CUFA, da Gerando Falcões e da Frente Nacional Antirracista, que é Panela Cheia Salva. Esse é o endereço do site, inclusive,
panelacheia.salva.com.br. Lá você consegue fazer uma doação e com R$50, você já ajuda a alimentar uma família. É um trabalho muito sério, um trabalho nobre. Fiz, hein? Eu também vou fazer aqui agora, eu não fiz ainda, eu vou fazer agora no final da nossa conversa. É um trabalho sério, é um trabalho nobre que está sendo tocado por pessoas da mais absoluta credibilidade e reputação, como é o caso aqui do nosso amigo Celso Ataíde, a quem a gente agradece a presença hoje. Muito obrigado, viu, Celso? Eu agradeço a vocês, agradeço a paciência de quem ficou até agora nos ouvindo. E é isso. Eu acho que a gente pode falar de todas as tragédias, mas eu acho que o que a gente tem que falar aqui, que é o que vocês fazem também, que eu acompanho, é como é que a gente também mostra o quanto de bacana, o quanto de importante, o quanto de impacto positivo os nossos trabalhos também têm causado. É isso aí, meu caro. Muito bem, esse aqui foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Você gostou? Então compartilha aí com seus amigos, com as amigas. Manda também pra gente sugestões, as críticas, os elogios. Quem é que você gostaria de ver participando aqui do Diversitalk? Nosso e-mail é contato@maisdiversidade.com.br. Ou então até mais fácil, vai lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João! Adorei, tchau Rick, tchau Celso.